pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu resolvi falar de um assunto tão importante quanto os outros, que eu sempre busquei trazer aqui para vocês, mas um assunto que preocupou no passado, preocupa hoje, certamente num futuro próximo, que é emprego. E emprego nessa faixa etária, né, dos 50 anos. A dificuldade que é para se recolocar no mercado, nessa faixa etária. De tudo que eu já li até hoje, de todas as matérias que eu já li, de tudo que eu já pesquisei, arrumar emprego, ter um emprego, estar empregado nessa fase é uma dificuldade mundial. É claro que nos países mais pobres isso é um problema ainda maior, né? Mas é de fato um problema global. E agora as incertezas com a questão da quarentena, provavelmente com a recessão econômica mundial que todos nós passaremos aí nos próximos meses, ainda é tudo uma incerteza, a gente não sabe como vai ficar. E essa preocupação ela fica ainda bate mais forte, né? Então, estou concorrendo com uma vaga com uma pessoa que é mais jovem, que é antenada aí na tecnologia, nas redes sociais. Eu acho que tem um diferencial muito grande para quem está nessa faixa etária, e eu obviamente me incluo nela, que é a questão da experiência, né? Então, nós temos uma experiência de vida mesmo, experiência profissional, de mercado, de trabalho, que o jovem não tem. Eu acho que isso não desqualifica e não desqualifica o jovem, mas de alguma forma isso dá mais credibilidade para uma pessoa que está nessa faixa etária e que carrega toda essa bagagem. Isso é um fato. Da mesma forma que todo conhecimento tecnológico, todo conhecimento, né, que o jovem tem, hoje a grande maioria desses jovens é entre seus 20 e poucos anos, além do conhecimento de tecnologia, fala, né, uma outra língua, em geral fala aí o inglês. As pessoas na minha idade, da minha faixa etária, 50, um pouco mais, o inglês não é uma coisa tão presente, então, mas não é demérito, né? Não é demérito, entenderam? Eu acho que são complementares e eu leio bastante sobre o assunto. Eu acho que o mercado tem essa tendência de buscar a juventude, o sangue novo com a experiência. Então, eu li uma matéria outro dia que falava, né, que se você tem 50 anos ou mais, você chegar numa entrevista e falar coisas do tipo, quando, né, você não era nem nascida, eu já fazia tal coisa, eu tenho idade para ser seu pai. Isso também acaba não ajudando ali, mas você enaltecer sim, né, os seus conhecimentos, a sua experiência, o que você ao longo da vida agregou no seu currículo. Uma outra coisa que é bem legal, que ajuda bastante, que nos diferencia do jovem hoje, é a questão da inteligência emocional. Essa molecada hoje tem meio que uma dificuldade de lidar com as coisas pausadamente, porque são mais imediatistas, querem as coisas mais rápido. Então, isso é uma coisa que, se a gente exaltar nos nossos currículos, acaba sendo um diferencial para nós nessa faixa etária. Uma outra coisa que eu acho que acaba sendo bem legal também e que diferencia é justamente essa questão da paciência, da disciplina que nós ao longo do tempo adquirimos, que a juventude de hoje não tem tão forte, justamente pelo imediatismo e a questão de, se esse emprego não está bom, ele rapidamente já passa para outro. A empresa acaba muitas vezes tendo um custo
de treinamento com esse profissional que não cria raízes. Eu sou da época que minha mãe falava, né? Ah, você tem que ser funcionária pública, ou tem que ser funcionária do Banco do Brasil para poder ter estabilidade. Eu fui sim um tempo funcionária pública, mas acabei não me achando na carreira e optei para voltar para o mercado de trabalho, para o mercado privado, que é onde eu trabalho até hoje, né? E com essa galera não tem disso, né? Eu mesma, com as minhas filhas, dei uma liberdade muito grande para elas estudarem o que elas quisessem, para elas buscarem as profissões que elas achassem e acham que mais tem a ver com o perfil delas. Nunca bati nessa questão da estabilidade, nessa questão de ter um emprego para o resto da vida. E a minha geração, a nossa geração aqui, ela foi meia, né, educada e treinada para isso. Para fazer carreira numa empresa, trabalhar 30 anos numa empresa, trabalhar até se aposentar, ou então ter aí o emprego público para ter estabilidade. Né, ao longo do tempo as coisas vão mudando, vão mudando a forma, mudando até o conteúdo. Então uma dica que eu acho que é bem bacana para quem está aí na busca, né, nessa idade, na busca aí de um emprego, ou quem agora na fase de quarentena acabou ficando desempregado, não desanima não, reveja o seu currículo, enalteça os seus pontos fortes, como a sua experiência, a sua capacidade de inovação, a sua capacidade de, sabe, virar o jogo, de ver de outra forma, de ver sob uma nova perspectiva, traduzir tudo isso para o seu currículo, não desanimar, que algum lugarzinho aí no mercado tem sim essa questão da experiência, essa questão de saber lidar com pessoas diferentes, com situações diferentes, esse jogo de cintura que eu acho que a gente tem bem legal. Então, colocar isso no currículo, não achar que a vida acabou chegando aos 50, profissionalmente falando, né? Muito pelo contrário, eu acho que agora que a gente consegue reunir tudo isso, botar ali numa cesta, sabe, montar um quebra-cabeça bem bacana, bem legal e seguir em frente. E por que não tentar de repente até um próprio negócio, né? Tentar aí um negócio próprio, uma ideia, uma coisa que ao longo da vida você quis fazer e, enfim, por N motivos não fez, pode ser que agora seja a hora de fazer, aproveitando toda essa bagagem, aproveitando toda essa experiência, aproveitando, né, toda essa leveza, eu acho que fica bem legal, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.